nome venha ser glorificado. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Saúde a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar nosso assento, meus irmãos. Eu já peço que abrem nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Quando os irmãos vão se localizando, agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez, pela confiança. Agradeço a Deus pela minha família, que sempre me apoia, minha esposa, minha filha, estão servindo ao Senhor, pela minha família, aleluia, Jesus. E agradeço a Deus por esse maravilhoso dia, meus irmãos, que estou aqui diante de uma igreja linda e maravilhosa de Cristo Jesus, né? A noiva do Cordeiro, e a oportunidade de estar aqui, né? A Lúlia, o Lucas, a Nathalie, né? E Deus tem me abençoado, meus irmãos, com pessoas, né? Que às vezes a gente se encontra assim, já da primeira vez, e ali cria uma união que, meu Deus, é só Deus que explica, né? O Lucas ali, a primeira vez que a gente se viu, já criou um vínculo ali forte, né? E estamos aí caminhando junto, uma alegria vê-lo cada vez, a gente sente saudade, né? Mas a alegria de estar servindo a um Deus maravilhoso, ao Léo ali, ó, né? A gente se conheceu por acaso aí, né? Por acaso não, né? Foi Deus que colocou a vida ali, ganhou um irmão ali, sabe, de coração, tá aí, né? A gente crescendo junto aí, servindo ao Senhor, e isso renova nossas vidas, né? E antes de começar aqui, semana passada, Deus nos abençoou, né, pastor, aqui hoje, né? Eu digo, falar com você, né? Deus abençoou, eu estava conversando com o Kendi ali depois do culto, né, Pedro? E perguntei para o Kendi se ele já estava no tempo, se ele queria confessar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele disse que sim, né? Recebeu Cristo Jesus, porque ele precisava confessar, e ele confessou, e aquilo lhe trouxe uma alegria no coração, né? E a gente já vai começar a se preparar para o discipulado, né, Kendi? Aleluia. Então, meus irmãos, é a igreja de Cristo Jesus, né? Quando você pensa que está aquela monotonia, aquela coisa automática, não, Deus está operando. Nós precisamos buscar aí, né, essa ação de Cristo Jesus em nosso meio, né, a cada dia. Aleluia, Jesus. Vamos entrar na palavra de Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, Jesus. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, isso aqui, né? Quantos já ouviram essa passagem aqui? Aleluia. A maioria da igreja já ouviu, né, meus irmãos? E nós sabemos, culto de missões, né? Nós fazemos muito essa leitura, mas, meus irmãos, quando Jesus falou aqui com os discípulos, e ele comissionou a igreja, deu essa comissão, essa ordenança, né, para a igreja de pregar o evangelho, meus irmãos, para toda a criatura, né? Nós vemos aqui alguns versículos que antecedem aqui, meus irmãos, né, das aparições de Jesus, né? No versículo 9 diz assim: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram.
não o creram. Amados irmãos, nós vemos aqui pessoas que caminharam com Jesus, que aprenderam com Jesus, que estavam ali diariamente com Jesus, que passaram situações difíceis com Jesus, que estavam ali, meus irmãos, viram sinais e maravilhas sendo operados por Jesus, e quando Jesus comissionou eles de 2 em 2, eles foram instrumentos da glória de Deus, da graça e do amor de Deus, operando sinais e maravilhas, meus irmãos, ali por onde passavam. Essas mesmas pessoas que viveram tudo isso, meus irmãos, quando ouviram que Jesus estava vivo, que Ele havia ressuscitado, da boca de Maria Madalena, que afirmou tê-lo visto, eles não creram. Eles não creram, meus irmãos, porque estavam ali, meus irmãos, ali tristes, atônitos e chorando, por causa da crucificação de Cristo Jesus. Eles viram tudo aquilo, meus irmãos, e esqueceram de tudo aquilo que Cristo Jesus tinha anunciado. Ele tinha falado, ele disse o que aconteceria, ele disse que voltaria, meus irmãos, e aquilo tudo ali, aquela situação deixou essas pessoas com uma barreira, meus irmãos, que a sua fé ficou abalada, a sua incredulidade ali criou uma barreira, meus irmãos, que não pôde ver a glória de Deus se manifestando na ressurreição de Cristo Jesus. Então nós vemos a vida de Pedro, ali a vida de João, meus irmãos, a vida de Tiago, são grandes homens de Deus que aprenderam e caminharam com Jesus diariamente, lado a lado, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, conversavam com Jesus, e mesmo assim houve uma situação que impediu de primeiro passo ali, meus irmãos, de crer que Cristo Jesus havia ressuscitado. E o que eu quero dizer com tudo isso hoje, meus irmãos, é que mesmo nós temos aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que nós venhamos, participemos dos cultos, meus irmãos, mesmo que nós lemos a palavra, mesmo que nós, meus irmãos, façamos nossas orações, meus irmãos, nós precisamos estar cada dia mais aos pés de Cristo Jesus, lançando a nossa dependência e crendo na palavra de Deus como a única, absoluta verdade para nossas vidas. Porque se uma situação, se alguma coisa vier contra a tua vida, como veio ali diante dos apóstolos que viram Cristo Jesus sendo humilhado, sendo açoitado, sendo crucificado, meus irmãos, sendo sepultado, e aquilo trouxe a eles um momento de impedimento para ver a glória de Deus. Então, quem somos nós que não podemos, passar por isso também? Nós somos, meus irmãos, suscetíveis a isso também. Às vezes situações podem vir contra as nossas vidas, meus irmãos, que nos impeçam de crer no milagre de Deus. Às vezes uma situação parece impossível, fala assim, olha, mas isso é impossível, e aquilo te abala, aquilo te impede de exercitar a sua fé, de exercitarmos a nossa fé. E quando nós vemos isso, meus irmãos, Cristo Jesus, Ele apareceu, meus irmãos, a eles e falou, meus irmãos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele, quando nós vemos aqui no versículo 12, que diz assim, depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram a outros, mas nem ainda estes creram. Olha só, meus irmãos, a situação. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado. Jesus cobrou deles. Jesus falou, olha, eu estive com vocês, eu anunciei que vocês viram o que eu fiz, vocês viram o que Deus fez através da minha vida, vocês viram o que Deus fez através das suas vidas, e vocês não creram. Por causa de uma situação, vocês não creram. Por causa daquela situação, meus irmãos, vocês não deixaram aquilo que foi
tenho ensinado a vocês, voltar à sua lembrança, que o Espírito Santo levantasse vocês, abrissem sua visão e seu entendimento, para crerem que Cristo Jesus havia ressuscitado, que eu estava vivo. Meus irmãos, barreiras são colocadas diante de nós diariamente. Meus irmãos, palavras duras, palavras de desânimo vêm ao encontro de nossas vidas diariamente. Mas seja cheio de Cristo Jesus, porque Ele te salvou. Nós somos absolvidos, nós somos, meus irmãos, regenerados em Cristo Jesus. Você creu e aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sua alma está salva. E você agora é templo do Espírito Santo. Creia nisso, se fortaleça nisso, se apoie nisso, lance a sua dependência diante de Cristo Jesus. Seja em orações, em súplicas, seja em louvor, meus irmãos, seja lendo a palavra do Senhor, leia com fé, com convicção que isso aqui é a verdade, meus irmãos, e prova que nós podemos chegar ao reino dos céus, meus irmãos, crendo em Cristo Jesus, seguindo os seus passos e os seus ensinamentos. Não é uma situação que vai te derrubar, não é uma situação que vai tirar a sua salvação. O único que pode tirar a sua salvação é você mesmo. Você abandonando a sua fé em Cristo Jesus, você sendo influenciado pelas coisas deste mundo, as situações que vêm tentando te derrubar. Meus irmãos, tem coisas que são terrenas, mas tem coisas que nós vemos que existe uma ajuda do inimigo. Às vezes a coisa fica pequena, mas o inimigo vai lá e dá uma ajudinha, e se a pessoa estiver ali, movida de incredulidade ou com o coração endurecido para o mover de Deus, meus irmãos, isso vira uma rocha, que pode te esmagar. Mas se você estiver em Cristo Jesus, crendo na palavra dele, crendo nas suas promessas, meus irmãos, você sairá mais do que vencedor, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E Cristo Jesus, Ele quer revestir a sua igreja com poder, meus irmãos. Ele quer revestir para que todo aquele que crer e for batizado, meus irmãos, será salvo. Mas para isso nós temos que estar revestidos de poder e pregar o Evangelho com ousadia, com confiança, com convicção que isso é verdade. Meus irmãos, se você sabe que um negócio, olha, eu vou falar aqui para as irmãs entenderem melhor. Se você compra uma bolsa da Prada e sabe que ela é legítima, você vai dar para outra pessoa com alegria. Você vai lá, ó, toma, né? Eu comprei de presente para você, e a outra pessoa vê, é original, olha aqui, e fica contente também, meus irmãos. Um homem, se você der uma Ferrari para ele, você vem com a chave, ele vê que a chave ali é original, ele vai começar a dar pulo de alegria. Vai começar a dar pulo de alegria, meus irmãos. O Evangelho da salvação, meus irmãos, é muito melhor que isso. E se você entregar e falar, esse é o Evangelho que Cristo Jesus nos ensinou, é o Evangelho onde nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, mediante a fé e arrependimento de nossos pecados. Então se alegre, eu te entrego com alegria, receba com alegria, porque esse é o maior presente de todos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, a nossa salvação em Cristo Jesus. O segundo melhor presente é quando você recebe uma Bíblia. Aleluia, Jesus. Eu me alegro mesmo, quando eu consigo dar uma Bíblia, a pessoa me alegra demais. Aleluia. Sabe, porque eu vejo que é Deus me dando a oportunidade de abençoar a vida de alguém. O melhor presente do mundo, meus irmãos. O livro mais vendido, o best-seller de todos os best-sellers, meus irmãos. É a palavra de Deus. Aleluia. E quando, meus irmãos, nós vemos que Cristo Jesus, Ele comissionou a sua igreja, e aquele que aceitar a Cristo Jesus, se for batizado, será salvo. E aí, meus irmãos, os sinais o acompanharão. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, você acha que esse Deus mudou? Não mudou. Se nós não vemos isso acontecer, é a igreja que mudou. A igreja, meus irmãos, não confia mais nessa palavra, a igreja está esquecendo disso.
Assim como os discípulos esqueceram que Cristo Jesus falou que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, a igreja tem se esquecido dos sinais e maravilhas, meus irmãos, que o Evangelho traz, meus irmãos, para abrir os olhos daqueles que não creem. Para abrir os olhos daquele que não crê. Se você é crente, se você crê no poder de Deus, se você crê na sua salvação, então creia nessa palavra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda, Ele é perfeito, Ele é o Deus de ontem, Deus de hoje e será eternamente. Aleluia, Jesus. Então nós temos, meus irmãos, que acreditar e nos amparar nisso. Quantas vezes você já orou pelo enfermo? A oração da fé, meus irmãos, foi falado sobre a oração, que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Meus irmãos, mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que confiar nessa palavra. E isso acompanha até os dias de hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Por muitas vezes eu já orei por pessoas, meus irmãos, Deus curou, não fui eu, foi Deus que curou as pessoas, e as pessoas testemunharam disso. Mas isso é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Por muitas vezes eu vejo uma pessoa enferma, eu vejo uma pessoa fumadora, eu me ofereço para orar por essa pessoa. Mas por muitas vezes eu vejo também, meus irmãos, e espero a pessoa pedir, para ver se ela confia em Deus, se ela tem fé em Deus. Às vezes perguntam para mim sobre um remédio, mas esquece de perguntar: você pode orar por mim? Você conhece algum remédio bom? Você sabe de algum lugar, um hospital bom? Poxa, às vezes você está naquela expectativa: você pode orar por mim? Não estou bem, né? Não estou bem. E às vezes é porque está esquecendo as coisas do mundo, está fazendo esquecer do poder de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele capacitou os médicos. Ele criou, Ele deu sabedoria para a ciência, para os homens criarem remédios bons, tratamentos bons, tudo isso, mas nunca para você abandonar a sua fé e trocar o tratamento pela sua fé. Que a sua fé seja também, se você passar por um tratamento, que você tenha fé que Deus vai usar ali os médicos, peça para Deus capacitar os médicos. Se Deus não fizer milagre, Ele faz através de médicos, Ele segure na mão do cirurgião. Que isso, meus irmãos, seja a nossa vida em Cristo Jesus, confiando e crendo. E quando a gente confia, meus irmãos, meu Deus do céu, eu já tomei cada susto com Jesus, meus irmãos. Teve uma vez em casa um rapaz, eu vou falar o nome dele, que ele é meu irmão em Cristo Jesus, hoje ele é pregador da palavra de Deus, presbítero Márcio, está lá no Brasil. Esse rapaz, ele ia tirar a vida dele. E no dia que ele ia tirar a vida dele, foi um dia depois do terremoto, que teve um maremoto lá no Torroco, na região de Torroco, né? E eu preocupado com esse jovem, era novo convertido, preocupado com esse jovem, eu fui na casa dele, Deus falou: vai na casa dele. E eu ligava para ele, não atendia o telefone. E aí Deus falou: vai lá. E eu estava com visita em casa, que a gente ia fazer um culto em casa, eu e meu cunhado, né? E a gente fazia um culto, orar pelas pessoas lá, né? Que foram atingidas pelo terremoto, pelo maremoto, né? Então a gente ia fazer um culto no lar, ia orar, né? Ia fazer uma janta ali. E eu lembrei desse rapaz que Deus colocou no coração, ligando para ele, não atendia. Eu falei: meu cunhado, eu preciso ir ali na casa desse jovem. Você quer ir lá comigo? Ele falou: vamos lá. Vamos bater na porta. Bateu na porta, ele não atendia. A gente bateu na porta, até que ele saiu com a cara assim, com os olhos inchados. Ele estava chorando. Ele falou: o que é? Eu falei assim: arruma as tuas coisas e vamos para casa. Ele falou: não. Eu falei: não, vamos lá que a gente vai fazer um pouco em casa. Eu fiz uma janta, né? A gente fez uma janta. Você come lá com a gente. Não, insisti. Tá bom, então, vamos. Depois de alguns anos, ele falou: Ricardo, você lembra aquela vez que você bateu na minha casa? Eu estava pronto para tirar minha vida. Eu estava decidido a tirar minha vida, e você bateu na porta bem na hora. Eu falei: não fui eu, foi Jesus. Eis que bate a porta, e aquele que me ouvir, me deixaram entrar. Foi
cearei com ele, meus irmãos. Eu falei para ele, foi Cristo Jesus. Esse rapaz aceitou a Cristo Jesus, se afastou de Cristo Jesus. E eu falando com ele do Evangelho, eu falei, Deus não desistiu de você. E ele falou assim, eu não vou para a Assembleia de Deus. Se eu for, eu vou para outra igreja. Eu não vou para a Assembleia de Deus. Eu falei, tudo bem, mas se você crer em Cristo Jesus e congregar, estar ali, participando do corpo de Cristo, já está bom. Seja em qualquer lugar, que seja uma igreja fiel à palavra de Deus. Ele falou, quando eu for para o Brasil, eu vou para a igreja. Aí eu falei, tá bom. Mas eu estou prometendo mesmo. Eu falei, tá bom. E depois de um tempo, eu falei, Ricardo, ele ligou para mim. Eu me reconciliei com Cristo Jesus. Estou firme. Estou fazendo discipulado. Vou me batizar. E adivinha onde que eu estou congregando? Eu falei, na Assembleia de Deus. Aí ele falou, é isso mesmo? Como é que você sabia? Eu falei, meu amigo, Deus não faz as coisas por acaso. Deus tem um plano na tua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E o pastor já está me chamando para ajudar na obra. Eu falei, glória a Deus, então sirva a Deus com todas as tuas forças. E esse tempo atrás ele falou, Ricardo, eu fui levado ao presbitério, fui consagrado, estou pregando a palavra de Deus, né? E Deus falou que eu vou pregar em um dia aí no Japão de novo. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas enquanto isso não vem, você vai servindo aí, em nome de Jesus. E esse mesmo jovem, ele entrou em casa lá uma vez, nesse dia. Ele falou que estava com uma dor, eu não lembro direito, ele falou que estava sentindo um mal-estar, uma dor. Aí eu olhei para ele e falei, isso aí não é físico não. Você crê no poder de Deus? Você crê que Deus pode curar? Eu creio. Ele encheu a boca e falou, eu creio. Eu falei, então Deus vai te curar agora. Oramos por ele. Ele estava com uma jaqueta, que era inverno, ele estava com uma jaqueta, e a gente estava orando, ele tirou a jaqueta, assim, ele falou, está pegando fogo, está pegando fogo. E ele falou assim, olha, não estou sentindo mais nada, eu fui curado. Eu falei, glória a Deus, né? Foi a tua fé em Cristo Jesus que te salvou, aleluia. Então, meus irmãos, Cristo Jesus sempre nos surpreende, sabe? Basta a gente se apoiar nele, confiar nele e deixar as coisas deste mundo de lado. Quando nós vemos, meus irmãos, que tudo isso pode acontecer, não é para o crente sair tomando veneno, não, tá? Né? Você sair tomando um litigante, daí fala, não vai acontecer nada comigo, não. Isso aqui é fazendo a obra de Deus. Os missionários que vão para países onde tem perseguição, os missionários que estão ali na África, meus irmãos, o missionário que vai lá no meio do Amazonas, se eu for lá no meio do Amazonas e beber água do rio lá, meus irmãos, eu vou ficar umas 2 semanas ali de cama, porque a água é forte e faz mal para quem não está acostumado, né? Mas se eu estiver fazendo a obra do Senhor ali, meus irmãos, eu sei que se eu estiver fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, na direção de Deus, dependendo e confiando em Deus, meus irmãos, não tem água de rio que vai fazer mal para um servo do Senhor. O pastor Osias, ele esteve no Peru por vários anos. Ele falou que a água de lá tinha um gosto horrível e a água era turva, sabe? E a esposa dele passou mal, mas ele falou assim, olha, comigo não foi nada não, eu estava fazendo uma obra lá e ele voltou falando espanhol lá com os peruanos, ele fala até hoje, né? Glória a Deus, isso fazendo a obra do Senhor. Então, é nesse contexto, fazendo a obra de Deus. Então sirva a Deus. Eu aceitei aqui Jesus, eu sou salvo, agora nada vai acontecer comigo. Tá? Eu tenho poder para curar, mas eu não oro por ninguém, né? Eu não oro por ninguém, mas Deus cura, né? Então, é servindo a Deus, é fazendo a obra do Senhor. E quando nós vemos, meus irmãos, eu estava estudando sobre os demônios, né? Sobre os malefícios, sobre as investidas de Satanás contra o seu povo, né? Nós sabemos, meus irmãos, que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, não pode ser possuído por nenhum demônio, por nenhuma força maligna. Não pode. Aquele que tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro de si, não pode ser possuído por nenhum demônio, mas pode ser influenciado. Pode ser influenciado. E o inimigo usa meios e trejeitos e coisas ao nosso redor para nos influenciar.
Quantos influencers você não vê aí nas redes sociais falando que não precisam congregar, que não precisa de pastor, que não precisa de santificação? Eu estava pregando o evangelho na fábrica, meus irmãos, e eu falando, a pessoa veio me perguntar sobre jejum. Sobre jejum, eu falei sobre o jejum, sobre a santificação, a necessidade, os benefícios que isso traz, né? Aí veio outra pessoa falando, na minha igreja não tem esse negócio não, não precisa de jejum não. Eu falei, se a sua igreja precisa, né? Eu não sei, mas a palavra de Deus fala sobre o jejum, né? Que nós devemos praticá-lo. Então, ali, meus irmãos, nós vemos que podemos ser facilmente influenciados por qualquer coisa. Mas quando nós vemos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 6, as orientações de Deus através da vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, sobre algo que nós precisamos, que todo crente precisa, meus irmãos, é da armadura de Deus. Nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo conosco. Nós precisamos agora, meus irmãos, estar preparados para as batalhas espirituais que vêm contra a nossa vida, que vêm contra a igreja do Senhor, que vêm contra a nossa família, que vêm contra nossos cônjuges, que vêm contra os nossos filhos. Por isso nós precisamos da armadura de Deus, que fala a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, lá em Marcos 16:15, a seguir, nós lemos a comissão, nós lemos sobre o poder de Deus. E aqui fala demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, nós sabemos que o inimigo não brinca em serviço, e que ele está ao derredor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, ele está atrás de quem? Dos crentes. Mas está atrás dos crentes distraídos. Está atrás dos crentes que estão com o coração endurecido. Está atrás dos crentes que esqueceram das promessas de Deus. Que esqueceram de estar aos pés do Senhor. Por isso, fala assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que nós precisamos para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Da armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha, os discípulos ali, eles estavam no dia mau, eles estavam chorando, eles estavam tristes, estavam atônitos pela crucificação de Cristo Jesus, pela morte de Cristo Jesus. E essa situação, meus irmãos, impediu eles de verem e crerem de primeiro ali na ressurreição de Cristo Jesus. Agora, Paulo aqui ele fala, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Para que quando o dia mau chegar a vocês, se vocês estiverem usando a armadura de Deus, você vai ficar firme. Para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Não abandonar a fé, não negociar a fé, não entrar, meus irmãos, naquele negócio de, depende de relativismo. Depende do ponto de vista, depende da situação, não tem esse negócio com Deus. Em todo e qualquer momento confia em Cristo Jesus e Ele o fará, o resto Ele cuidará, meus irmãos. Entrega, porque as batalhas pertencem ao Senhor, as batalhas espirituais Deus trava, mas nós aqui devemos nos lançar aos pés do Senhor, confiando e dependendo dEle. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. Você lembra aqui que nós estudamos
no trimestre passado sobre ali estar cingindo os lombos. O pastor Kiyoshi que ministrou a aula, eu também já falei sobre isso. Cingindo os lombos, meus irmãos, nós sabemos que antigamente usavam aquelas roupas, né? Os homens, que era tipo uma túnica, né? E aquilo ali, ele limita muito o movimento, a agilidade da pessoa. Então, para a pessoa ter mais agilidade, ela levantava ali e tinha um cinto aqui, e ele amarrava mais acima, cingia os lombos, para ele ficar mais ágil se precisasse de um movimento mais rápido. Hoje, nos termos atuais, nós diríamos: vamos arregaçar as mangas, se prepara, tá? Se prepara, porque se você precisar lutar, você está preparado. Então, cingindo os vossos ombros com a verdade e vestindo a couraça da justiça, você já foi justificado por Cristo Jesus. Você já foi justificado. Nós acabamos de cantar isso aqui. Eu fui absolvido. A culpa que era minha, Cristo carregou. Nós fomos justificados. Então creia nisso e veste a couraça da justiça. Você é salvo em Cristo Jesus. Confia nisso. E calçado nos pés na preparação do Evangelho da paz, pregando a palavra da salvação, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Palavra de desânimo, palavra para você: olha, eu pensava que você você é crente, eu pensava mais de você. Eu pensava que você era mais inteligente, né? Assim, pessoas que vêm falando: nossa, você passa muito tempo na igreja, né? Fica desperdiçando o final de semana. Deus fez tudo que essas coisas para a gente aproveitar, usufruir, sim. Mas Deus nos dá tempo também para louvar e adorar a Ele, servir a sua obra, a sua igreja, meus irmãos. Então, né, com o escudo da fé, se você tem fé em Cristo Jesus, em todas as suas promessas, em todo o seu poder, em toda a sua graça, né, e ali tudo que Ele pode operar através de nossas vidas, em nossas vidas, meu irmão, se apoie, se proteja. Tá? Essas setas, esses dardos inflamados, meus irmãos, não terão poder sobre a sua vida se você estiver amparado ali, se protegendo com o escudo da fé. E calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amparado na palavra de Deus. Mas eu gostaria de dar ênfase aqui, meus irmãos, sobre o capacete da salvação. Meus irmãos, quando eu falei que os demônios não podem possuir o crente, né, é verdade, mas que ele pode ser influenciado, uma proteção para isso é você colocar o capacete da salvação. Creia na sua salvação. Você agora é um servo de Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Coloque o capacete da salvação. Um missionário veio, estava lá em Portugal, esqueci o nome dele agora, né, que veio com o pastor Wilson aqui, ele é africano, né, ele ministrou também sobre isso, sobre o capacete da salvação, porque lá tem muita magia, feitiçaria, né, ocultismo, essas coisas, e lá, meus irmãos, eles vêm assim, né, essas entidades vêm tentando alcançar a mente do cristão, enfraquecer a sua fé, meus irmãos, e ali fazendo truques, falsos milagres, tudo isso. E nós vemos, meus irmãos, tudo isso para a vida do crente, aquele crente que vive na rede social, vive ali no mundo de fantasia, onde se entrega muito à leitura de contos fantasiosos. Aí eu vou colocar assim, como exemplo, Harry Potter, né? Ali todos os livros da coleção do Harry Potter, mas nunca leu um livro inteiro da Bíblia, né? E assim por diante. Quando você está lá na rede social, você conhece. Se eu falar o nome do livro, a pessoa conheço. Se eu falar o nome do livro, eu também conheço. Não sei o que conheço. Mas se falar o nome dos discípulos de Cristo Jesus, não sei, não lembro, né? Então, meus irmãos, coloca o capacete da salvação para você não ser influenciado. Porque essas coisas aprisionam. Eu estava até conversando com o Lucas, ele falou a mesma coisa comigo. Falou: a gente estou dando tempo aqui nas redes sociais, porque isso toma o tempo da gente e a obra está exigindo mais de mim, né? Cristo Jesus está me chamando para servir a Ele.
E essas redes sociais, todo o tempo você passa ali, você vai só para ver ali as atualizações, as notificações, e fica meia hora, fica uma hora, né? A hora que você pega a Bíblia, você começa a abrir a boca, fica com sono, né? Põe o capacete da salvação para você não ser influenciado, porque o inimigo aí, meus irmãos, tem hora que ele fala assim, eu não preciso nem trabalhar mais. Tem tanta gente trabalhando para mim, tem tanto crente dando mau testemunho, né? Tem tanta gente falando tanta besteira, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala aquilo, meus irmãos, vai conferir na palavra, vamos conferir aqui, na espada, meus irmãos, a palavra de Deus, para sermos, meus irmãos, a igreja que Cristo Jesus quer que nós sejamos. Uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus, operando sinais e maravilhas. Meus irmãos, que sejamos como um farol que brilha no escuro e dá direção para aquele que está navegando na escuridão, meus irmãos. Que nós sejamos um porto seguro, que eles possam atracar e ao sentir aqui a presença de Deus em nosso meio, meus irmãos. Nós vamos aí para o congresso com jovens, meus irmãos, num lugar que eu nem sei para que é usado, às vezes pode ser usado para feitiçaria, para algum motivo, mas eu sei que no dia do congresso vai ser casa de oração, vai ser a casa do Senhor, meus irmãos, e ali haverá luz, haverá, meus irmãos, a palavra do Senhor, haverá a presença de Deus. E Deus quer salvar almas, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos colocar ali, meus irmãos, lembrar que Deus quer usar nossas vidas, meus irmãos, para levar a palavra de Deus, para sermos, meus irmãos, ali, instrumento, meus irmãos, nas mãos do Senhor, canal de bênção, de salvação. Em nome de Jesus, vamos nos posicionar. Igreja de Cristo Jesus, nós estamos nos últimos dias. Vamos nos posicionar na frente de Deus, meus irmãos, com fé, confiança. Os milagres estão aí. Mas nós temos que crer, meus irmãos. Nós temos que anunciar. Nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Tudo isso, meus irmãos, nós precisamos para os nossos dias agora. Não é para amanhã, não é para a próxima geração, é agora. Estava falando com o operador Clodoaldo. Se posicionou, Deus está operando. Não acabou as lutas, não acabou, vai vir. Né? O inimigo não está feliz, o inimigo está operando, né? Mas se fortaleça na armadura de Deus, e grandes coisas Deus fará, meus irmãos. É ali na luta, é às vezes com dor, às vezes cansado, mas, meus irmãos, às vezes com sono, mas perseverante, confiando em Cristo Jesus, meus irmãos, que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor do nosso lar, Ele é o Senhor que está lá no nosso trabalho, meus irmãos, Ele nos acompanha onde nós formos. Mas lembre-se que Ele está sempre contigo. Se você entrar no lugar que Ele não deve, Ele está lá com você, e Ele não quer entrar, né? Ele não quer entrar. A pregadora falou algo que marcou a minha vida: não participe de nenhuma conversa que Deus não possa ouvir. Não entre em nenhum lugar que Deus não queira estar. Tá? Esses são fundamento básico para o cristão. Tá? Então, não entra onde Deus não quer entrar. Não participa de conversação que você diz, Deus não pode ouvir isso aqui, vamos puxar, falar baixinho. Né? Que Deus não me ouça. Deus não me ouça. Né? Muitas vezes a gente fala assim, até brincando, mas é sério. Tá? Não participa. Paulo ele fala, né? 1 Coríntios capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? Então, sobre as lutas, meus irmãos, nós temos que, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, mas ele fugirá de vós. Meus irmãos, ninguém quer, né? Ninguém quer enfrentar o inimigo, ninguém quer ver o tinhoso, né? Ninguém quer ver ele agindo. Mas ele está aí, meus irmãos, ele não vai desistir. E ele não está brincando. E as lutas vêm. Qual que é o nosso papel? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos ao diabo? Em oração, jejum, em comunhão, meus irmãos. A igreja unida, uma igreja que ora, uma igreja de joelho, meus irmãos, é mais poderosa que 1000 exércitos. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Nós somos igreja de Cristo Jesus, ou você não é? Nós somos igreja de Cristo Jesus, meus irmãos.
o inimigo está agindo, é uma coisa que eu sempre falo. Se um dia eu achar que eu não estou dando trabalho para o diabo, eu vou desviar. Vou desviar, porque não tem crente que não dê trabalho, que me incomoda o inimigo. Quando Jesus foi crucificado, meus irmãos, você acha que o inimigo ficou como? Feliz? Ele ficou doido. Ele só não pegava fogo porque ele já está no fogo. Mas, meus irmãos, ele ficou doido porque ele está sendo derrotado. A crucificação de Cristo Jesus foi vitória, meu Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. Confia nisso, crê nisso. Não deixa as redes sociais, os filmes, desenho, mangá, seja lá o que for, ou qualquer pessoa, abalar sua fé. Não deixa nenhuma situação. Olha, meus irmãos, eu passei uma situação de luto que eu não desejo para ninguém. Meus irmãos, mas é difícil, entristece, quebra o coração, quebra o chão onde nós pisamos. Mas se não fosse Cristo Jesus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, minha família não estaria aqui. Meus irmãos, se tudo que aconteceu, se não fosse por Cristo Jesus, eu não teria resistido. Minha família não teria resistido. Mas foi Deus em nossas vidas que nos amparou, que nos consolou, que nos curou, meus irmãos, e tem curado a cada dia, e tem nos fortalecido. E não é porque eu sou melhor, ou porque eu mereço mais. Nós somos todos iguais. Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Não estou falando comigo, não estou falando comigo, me entendam mal. Eu estou falando que Deus quer agir na tua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer te fortalecer. Mas saiba que o inimigo não fica feliz com isso. O inimigo, por que ele é chamado de Satanás? Porque ele é adversário. Ele é adversário de tudo aquilo que é de Deus. E se você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus, você é de Deus. O inimigo, o adversário é seu também. Então nós temos que orar, meus irmãos, nos posicionar, ser uma igreja que fala, prega a palavra de Deus, fala do amor de Deus, que não se entrega diante das lutas, que confia no Senhor. Aleluia, Jesus, vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo isso, se você for ler no livro de Hebreus, no livro de Tito fala que nós precisamos de tudo isso para nos fortalecermos, para estarmos firmes diante das adversidades. Meus irmãos, os templos gritam e clamam por uma igreja verdadeira. Porque tem muita gente procurando igreja verdadeira, tem gente pulando de igreja em igreja aí, procurando uma igreja verdadeira, meus irmãos. Uma igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus como ele é, não como eu acho que ele é. É uma igreja que prega a verdade, meus irmãos, doa quem doer, da maneira que ela é. Que ensina a palavra de Deus, que incentiva o estudo da palavra de Deus. Eu incentivo vocês, meus irmãos, a estudarem a palavra de Deus. E se eu falei alguma coisa, que amanhã você possa vir falar aqui, ou comigo, ou com o pastor, olha, aquilo que você falou estava certo. Né? Eu encontrei aqui na Bíblia, então talvez não seja assim, né? E a gente cresce junto, a gente reconhece o erro e cresce junto. Mas, meus irmãos, a igreja tem que estar unida, em comunhão, um orando pelos outros, um suportando os outros, o perdão, meus irmãos. Temos que aprender a perdoar. Jesus perdoou a cada um de nós. As pessoas ofenderam tanto a Cristo Jesus, o que ele falou no final? Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que ser movidos pelo perdão, nós temos que ser uma igreja verdadeira, igreja que não tem perdão, meus irmãos. Igreja não tem crente que não fala um com o outro, meus irmãos. Está precisando do agir de Deus. Igreja que, olha, é o congresso dos jovens, a gente vai ficar sossegado aqui. Não, meus irmãos, é igreja, é a obra de Cristo Jesus, a igreja toda tem que estar trabalhando. É o congresso das crianças, a igreja toda trabalhando. Eu aceitei a Cristo Jesus no congresso das crianças. Eu vim ver a minha filha cantando aqui, vim ver ela participando do congresso, né? E Deus tocou no meu coração, e eu me entreguei para Cristo Jesus, né? Deus usou a vida dela e usa até hoje, né? Mas ela falava, mas, pai, você não vai para a igreja? Pai, se você não for para a igreja, você não vai para o inferno. E Jesus quer te salvar, pai, né? Então tá bom, eu vou, congresso eu vou. Vim aí, Deus me pegou. Eu me pegou e aqui estou. E eu sei que na tua casa acontece a mesma coisa. Às vezes teu filho está falando, vamos para a igreja, você não quer ir. Às vezes você está falando para o seu filho, vamos para a igreja, o filho também não quer ir. Meu irmão incentiva, minha irmã incentiva, caminha junto. Eu sempre falo para os casais, né? Para os casais, olha,
Quando ele estiver fraco, você puxa ele para cima. Quando ela estiver fraca, você puxa ela para cima. E vamos dois caminhando assim em Cristo Jesus. Pode ser aos trancos e barrancos, mas caminhando na direção de Cristo Jesus. Nunca para os lados, nunca para trás, meu. Não retroceda. Cristo tem algo maravilhoso para você no reino dos céus. Se posicione. Vamos orar, meus irmãos. Eu creio que essa conversa vai fazer toda a diferença. Eu creio que vai ter uma salvação de almas. Ano passado teve uma japonesa que aceitou a Cristo Jesus, meus irmãos. E este ano vai ter mais. Em nome de Jesus, eu creio. Você está orando por isso? Se não, você vai começar a orar hoje? Vamos nos posicionar, meus irmãos. Vamos nos posicionar. Eu vou orar aqui, meus irmãos, e peço que você ore. Se você está precisando de renovo espiritual, irmãos, nós vamos orar. Se quiser vir alguém aqui à frente, que está precisando de um renovo, que está precisando de oração, tenha liberdade, pode vir, se coloque diante do altar. Você está se colocando diante de mim, você está se colocando diante de Jesus. E o poder de Deus vai se manifestar. Se você ainda não é batizado no